Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lupão. Eu e a minha testa, que acho que parou de ficar brilhante, que ela estava brilhante por algum tipo de backlight compensation. Agora eu acho que está tudo bem. A imagem está um pouco escura, mas ela está mais fluida, né? Então eu vou manter ela assim. O meu ponto é que nesse vídeo eu queria falar para vocês de uma coisa interessante. Quando eu citei Flife no vídeo anterior, muitos de vocês aparentemente gostaram, deram ideias, deram um monte de sugestões. Senti que vocês gostaram do assunto, então, por acaso, ah, eu estava aqui navegando no Reddit e surgiu aqui uma questão, tá ok? Surgiu aqui uma questão que eu achei muito interessante e queria compartilhar com vocês uma ideia das 1000 ideias que eu tinha. Se você quer entender um pouco do que eu penso, talvez o que eu diga seja alguma coisa que contribua com o seu jogo ou a entender o game melhor, tá? Quebrando então essa rotina desse Lupão Talks, queria compartilhar com vocês um pouco da minha opinião do Flife em relação a esse ponto aqui. Vamos lá? Será que eu consigo deixar em tela cheia, mano? Eu queria, tipo, esconder isso aqui, tá ligado? Queria deixar grande para vocês. Aí, consegui, deu boa. Então ele pergunta por que as pessoas ainda jogam esse jogo, né? E ele não perguntou por mal. Isso é uma coisa legal do Reddit. A gente consegue ter essas conversas aqui. Assim, você vê que o pessoal ele tenta, é, assim, não medir muitas palavras e tal. E é legal, tá entendendo? Lupão, você não troca de roupa? Não, eu demoro 1 semana, 2 para trocar de roupa. Se eu troco roupa interior e eu tô de regata, ó, tá? Eu tô de regatinha. Então, vocês não veem, mas tá fria a blusa mesmo. Eu espero que o som esteja bom. Meu microfone, eu não sei, ele tava apontando pro lado errado. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu colocar assim. Tomara que ele seja bom. Eu tenho me preocupado muito com a qualidade do áudio para vocês. Qualquer coisa, deixa nos comentários se você sente que tem que melhorar o áudio. Eu estou torcendo para que ele seja bom. Vamos lá. Gastar mais do que $50 no Flife $50 uns 300 pila. 300 pila é bastante, cara, mas se você está se divertindo, vale a pena o investimento, seja num servidor privado, seja num servidor oficial. E isso é legal porque antes eu não podia falar muito, ou eu me policiava para não falar muito sobre isso, porque era um assunto muito controverso. Agora estou um pouco mais tranquilo, eu consigo compartilhar com vocês muito do que eu penso, sem que isso necessariamente reflita de forma negativa para A, B ou C, tá ok? Então, assim, 300 pila eu acho razoável, né? Não é pouco, mas é para um jogo, né? Se você... E não é que você vai gastar 300 pila de uma vez, você vai gastando aos pouquinhos, você vai, vou pegar só isso, vou pegar só aquilo, tal, às vezes sobrou um dinheirinho, você vai lá e pá, dá uma melhorada, né? Aqui ele tá contando a história dele, nível 84, já gastou mais de 20 horas só de piriri pororó, não sei o que, piriri pororó, tá ok. Gastei quase 100 Dodgers. Scroll with cash, exatamente. Agora sou um adulto, eu não tenho tempo, nem energia, nem motivação. Parece eu falando, né? E ele quer entender por que a galera gosta, né? Então, aqui essa resposta é legal, eu não vou entrar em detalhes nela, tá? Vou ter que entrar em detalhes porque eu fiz uma resposta aqui, sim. Então, eu vou entrar em detalhes, tá? Então, assim, esse é um jogo relativamente fácil para molecada que gosta de não gastar nada. Assim, isso aqui, como vocês podem ver, é do Flife Universe. É um dos poucos que eu acompanho, tá? Não é uma comunidade muito ativa, muito diferente do que eu estava acostumado, mas é uma comunidade interessante. Tem coisas assim que abrem muito a cabeça, tem uma molecada bem inteligente aqui. Então eu me sinto bem em encontrar galera assim que gosta de conversar sobre o jogo. Isso me agrada muito. Eu não estou jogando nada. Se tivesse vontade e saco, eu estaria jogando, só não tenho. Mas eu gosto de falar do assunto e compartilhar ideias que vocês vão ver que foi o que eu fiz. Então, assim, ele disse que gastou 40 Dodgers comprando asinha e pet, cafezinho. Aí a parte que eu gostei, ele falou assim, mas isso não é necessariamente obrigatório, porque você pode comprar por tempo limitado fora do cash shop. Eu falei isso toda a vida. Se você quer fazer um jogo free to play, eu lembro que havia uma demanda... Oi, linda! Havia uma demanda muito grande para... Vocês conseguem ver?
Havia uma demanda muito grande. Acho que vocês pegaram um comecinho, eu mostrei ela um pouquinho, né? Tá enorme essa aqui, e a minha grandona aqui embaixo. Me fazendo. Não tem espaço para você? Desculpa, vou ter que cuidar dela porque não tem espaço para ela, reina. Onde é que eu tava? É, um jogo free to play que você tem a economia numa exponencial, numa crescente. Uma das maneiras de você tirar esse dinheiro fora, tirar fora acho que é pleonasmo, né? Mas uma maneira de você fazer escoar essa grana são com serviços temporários. Por exemplo, um patch, você pode fazer um patch, é um custo que seja coerente, sei lá, você vai pagar, você só pode comprar uma vez a cada 30 dias, né? Põe uma lógica que seja coerente, onde a pessoa ela poderia usufruir desse benefício a um certo custo, tá? E tem que ser um custo razoável. E tem que ser um custo assim que incentive a pessoa que não quer gastar dinheiro, que incentive essa pessoa a pegar uma parte das penhas que ela tem e usá-las. Então é isso que ele falou. Você pode comprar um por tempo limitado ali nas lojinhas da molecada. Isso eu acho genial. É uma maneira de escoar. Você pode ter, por exemplo, uma prancha que anda mais rápido por tempo limitado. Você pode ter um turbo diferente. Você pode ter um patch diferente. Você pode ter, enfim, coisas que são temporárias, como se fosse um aluguel. E eu tô falando e esqueci de mudar aqui, desculpa. Tá entendendo? Então, isso aqui que ele comentou, eu achei genial. Eu vou falar mais sobre isso provavelmente no projeto de Flyf que eu falei para vocês no vídeo de ontem, que aparentemente vocês gostaram da ideia. S-Pros Low, isso é uma coisa que eu não conhecia, mas aparentemente você tem High e Low, né? S-Pros, né? Que é tipo assim, seria por exemplo scrolls que são que você compra que você não precisa entrar no cash shop para comprar. Então você pode fazer até um certo grau de evolução das suas armas sem gastar muito. Se não me falha a memória, a gente fazia isso até o mais 3 e parava, né? Mas imagine que com esse Pro Low você poderia ter o mais 5 a um custo que não seja tão baixo. Tá entendendo? Então, em vez de você facilitar, eu lembro que com um pack, não era muito caro, com um pack você chegava no mais 6 com certa tranquilidade, mas você poderia ajudar a molecada que não quer gastar nada até chegar ao mais 5, digamos assim. É um S Pro limitado, ó, até o mais 5 esse Pro aqui ajuda, né? E você aumenta a taxa de quebra a partir do mais 2. Então, só vai ter louco querendo ir do mais 2 até o mais, né, até o mais 3 sem o LoL S Pro. Pronto, você obrigou o cara a comprar um negócio que não necessariamente é caro, né? E que pode fazer toda a diferença, começa a escoar dinheiro. Olha que legal, olha só quanta coisa interessante a gente pega desses textos simples, tá? Continuando. Foi o que ele falou aqui, inclusive, eu deixei meu 7 mais 6 sem nada, sem nenhum exagero, digamos assim, tá? Aqui, ele falou exatamente o que eu falei. Você tem coisas mais fracas, né? Você pode ter acesso a power-ups, não são tão fortes quanto aqueles do Cash Shop, mas que te ajudam a crescer no game, né? Não necessariamente vai ser muito caro. E aqui ele comentou que você pode entrar numa ADV com esses negócios aqui, para que também são como se falando um buff. E finalmente ele falou aqui do full support. Aqui o que eu falei para ele? Ó, concordo com o que você falou. Duas coisas que eu trocaria. Para mim não faz sentido jogar com full support. Poucos de vocês devem saber por que eu penso isso e eu já vou explicar o motivo de eu ter escrito isso, porque o cara aqui embaixo falou que não entendeu o que eu falei. Então eu só vou continuar e vou explicar. Eu vou ler e depois eu explico. Eu falei para ele assim, não faz sentido você ter um leech ou melhorar teu XP se você tem jogadores AFK. Eu falei que isso aqui é parcialmente falso, ou parcialmente resolvido, porque eu sei que o FlyFU ele já andou trabalhando para assim não motivar a molecada a encher tua ADV de jogadores AFK. Aí ele falou assim, ó, a resposta do amiguinho. Eu não tenho certeza qual é o teu ponto. Você sempre vai ter mais vantagem com o full suporte. Sim, você sempre vai ter vantagem, porém, né?
Eu vou explicar aqui embaixo porque eu falo que não faz sentido. Mesmo um Bill Poster, que é o cara que se vira sozinho, ele não tem os mesmos bônus quando você tem um full suporte. Nala? Desculpa, às vezes a gatinha ela come plantinha dela, vomita, né? Eu sempre ajudo a vomitar se for o caso. É importante comentar isso. Vamos lá. Então, aí que ele estava dizendo, por exemplo, que um full suporte ele consegue te entregar um bônus mais forte do que um Bill Poster, né? E a segunda parte, ele também comentou que quanto mais molecada no grupo está presente, maior é o XP, tá? Ele fala que tu aperta Tab, você pode ver isso, e ele falou do Leecher. Meu Deus do céu, que palhaçada o Leecher, né? Ele falou por isso que o Red Scrolls são populares, seja os scrolls de grupo. Então vamos lá. Aí eu falei para ele, né, que eu sou um entusiasta. Para você, não sei se você sabe, mas eu arredondo, eu tenho mais de 20 anos de Flife como jogador, tá? Eu nunca me meti na parte de desenvolvimento, mas eu tenho certeza que se eu entrar na parte de desenvolvimento, eu consigo contribuir, talvez até mais do que muita gente que já está nessa área há um certo tempo, tá? Então, eu streamei mais ou menos 5 anos, juntando vídeos e umas coisinhas a mais, há quase 5 anos. E eu estou nessa comunidade de Fluff há mais de 15 anos. Então, eu tenho algum background. Não vou falar que eu sou um Wikipedia, mas eu tenho uma base. E eu sou bem fora da casinha, como muitos de vocês já devem saber. Daí, muitas ideias diferentes vêm, como as que eu vou compartilhar com vocês agora. Estão prontos? Resumidamente, começa o vídeo agora, né? A necessidade de um full suporte. Então aqui eu vou ler e comentar o que eu escrevi como resposta para vocês entenderem o meu pensamento, que eu acho que pode dar uma luz aí para vocês. A ideia de você ter uma classe que te faz forte e facilita o jogo é genial. Mas na prática, o pessoal somente abre 2 janelas e de alguma forma automatiza o trabalho de um full suporte. No meu tempo, eles até pegavam um Seraph para te buffar, fazendo com que personagens de baixo nível fiquem, tipo assim, 3 vezes mais forte do que os outros do mesmo nível. Então, um rápido comentário. Para mim, nunca fez sentido que você pegue um Seraph e buffe esses buffs absurdamente fortes para molecada que tá, sei lá, nível 30, nível 40, nível 50, mas é ridiculamente forte, assim, é tão forte esses buffs que não faz sentido. Tipo, assim, a gente se sente muito mal de jogar com alguém que tem esses buffs e uma galera não tem. É quase, eu vou falar assim, vamos fazer um exagero agora. É quase que você... Peraí, ela tá... Nossa, agora que eu vi, ó. Ai, 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 tem que secar. Temos que secar a câmera. Eu acho que em Curitiba tá muito frio. Deixa eu secar rapidinho aqui, ó. Talvez por isso que eu tive que tirar o brilho. Vocês não enxergam, mas ela tá bem branca, sabe? Eu poderia ter feito antes da gravação, né? Desculpa. Ó, tá começando a melhorar. Uhum. Pronto, eu acho que deu uma boa melhorada. Engraçado porque ela só fica, tipo, úmida em torno da lente. Então, ela aqui nas laterais fica ruim, mas no meio fica bom. De qualquer forma, deu uma secadinha. E vamos continuar o vídeo. O que acontece? Você pega o... Eu estava falando do Seraph, né? Então, aí eu falei que eu ia fazer um exagero. É a mesma coisa que você pegar alguém que não usa o buff do Pang e não tem buff nenhum. E nem nenhum power-up, e você coloca alguém que tá usando buffs, tá usando power-ups, eu tô achando que tá um pouco lerdo aqui. Eu acho que eu não tô conseguindo chegar nos 60 frames por segundo. São risadas de nervoso, porque talvez eu não possa mais fazer meus vídeos a 60 frames. Vou ter que fazê-los a
30, que ódio. Mas tudo bem, talvez eu use outro note para gravar. Voltando. Então, assim, é uma diferença gritante entre um boneco que não tem buff nenhum e um boneco que tá com buff do Pang e power-ups. É gritante. É exatamente esse meu sentimento quando a gente usa um Seraph, enfim. Esse é o primeiro ponto. Então, quem tem e quem não tem, a diferença é absurda. O pessoal usava a justificativa. Ah, mas eu trabalhei para ter... Olha, tá voltando. Desculpa. Saco. Vamos assim mesmo. Ah, mas eu trabalhei para ter um Seraph. Sim, ótimo. Mas o Seraph não deveria... não faz sentido naquele nível. Tá entendendo? Naquele nível, esses buffs não fazem sentido. Mais para frente fazem. Por isso eu era a favor de uma coisa... Assim, por exemplo, se você usar um buff de Seraph para um nível abaixo de 60, ele tem, sei lá, 10% de eficiência. Em vez de te dar... Eu vou chutar o número que eu não lembro. Em vez de te dar 500 de vida, dá tipo 50. Tá entendendo? Um negócio assim. Então você vai continuar bufando o cara, só que não vai fazer tanta diferença. Isso para mim faz muito mais sentido. Continuando. Aí o que eu escrevi? Como que isso aqui é benéfico para o jogo, então? Ou você tem um full suporte? Você está trazendo mais pessoas para jogar o jogo usando um full suporte? Por que eu estou falando isso? Por que eu disse que não traz mais pessoas? Vamos lá. Qual que era um problema do passado? O problema do passado era que, quantas vezes, inclusive em live, hein? Quantas vezes vocês, jogadores, ou vocês jogando, vocês viram alguém chamando por um full suporte? Assim, eu preciso de um RM para jogar. Eu vou ficar aqui shoutando? Mas eu preciso de um scroll para shoutar. Então eu vou ter que gastar dinheiro. E além de gastar dinheiro, eu vou ter que me dar o trabalho de ficar apertando para cima e enter para shoutar. E para shoutar, pegar todos os canais, tem que comprar o scroll. Existem alguns servers que você tem um scroll auto-shout. Então você cria uma mensagem e ele shouta sozinho. E ainda tem a demora de você achar alguém para vir jogar com você. Então você tem que investir dinheiro e tempo. E é possível que você nem jogue o jogo. Olha só que loucura. Então, tá trazendo mais pessoas para o jogo isso aqui? Resumidamente, não. Você ter um full suporte AFK, então por que o pessoal faz? Abre 2 flyfs, 2 janelas, enfim, 2 jogos. Um é teu boneco que vai matar e outro é o full suporte. O full suporte você pega um programinha que fica eles chamam de autoclick, né? Que fica te bufando sozinho, não sei o quê. Deixa lá e a cada tantos segundos, plum, ele cura. Tantos segundos, plum, ele cura. Ok? Então, isso aqui, esse boneco extra, ele tá mascarando o número de total de jogadores online? Lógico que tá. Você fala, eu tenho 100 mil jogadores ao mesmo tempo. Só que tipo assim, 20, 30% deles é só full suporte que tá tchum, 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 curandinho. Então é uma forma de você mascarar o total de jogadores. Que no passado talvez fazia sentido, hoje não faz mais. E você consegue jogar sem um full suporte? Você não consegue, cara. Lupão, você consegue, só vai demorar mais. Sim, mas quanto? É ridículo? Assim, eu vou dar o exemplo que eu sempre dei. Você pode atravessar o Atlântico nadando? Claro que pode. Não é impossível. Agora, você pode morrer no meio do caminho. Né? Tem um outro exemplo, sei lá, você pode atravessar o Brasil de bicicleta? Claro que você pode. É um exemplo um pouquinho mais prático, né? Só que ninguém faz isso, porque demora muito, é cansativo, é caro, etc. É a mesma coisa, você consegue jogar sem um full suporte? Claro que você consegue. Ninguém faz isso, não é prático. Assim, então na prática, você consegue jogar sem um full suporte? Não, você não consegue, você é obrigado a jogar com isso. Então, qual que é a solução para o meu segundo parágrafo aqui? Abre 2 telas, deixa o full suporte ali, tchau, vai embora. Entendeu? Eu acho isso errado, ridículo. Aí eu vou concluir com o meu terceiro parágrafo. E uma sugestão. Finalmente, não há uma forma prática de você jogar Flyf sem um full suporte. Seja para ganhar nível, fazer DG, farm, etc. É necessário. Então, para mim, faz sentido criar uma espécie de boneca full suporte. Lembra alguma coisa?
que você pode comprar no Cash Shop, tipo Pico Packs, ou seja, tipo os petzinhos. Assim o jogador não tem a obrigação de ficar procurando por alguém que faça esse trabalho, né? Em muito dos casos ele pode gastar horas sem achar ninguém e não tem a obrigação de dual screen, abrir dois jogos, né? Então, uma das minhas formas de solução desse problema é disponibiliza uma bonequinha que o cara pode comprar que dá os buffs, ué. Tem o Pang, né? Pode ser feito algum tipo de Pang até mais alto nível, enfim. Tem algumas manobras nesse sentido, tá? A ideia do Pang, por exemplo, pode ser buffs que não são tão fortes, que não duram tanto tempo, que custam pouco. A ideia da boneca, né, que, sei lá, você poderia fazer com que o buff do Pang durasse meia hora, né, e custasse, e se o cara pagasse um certo valor, eles duravam uma hora, ou algo nessa linha, entendeu? E daí, se o jogador tem mais dinheiro, ele pode comprar a bonequinha. E, além disso tudo, você pode manter o dual screen. Cara que quiser ter o boneco, dois bonecos fazendo isso que eu não gosto, pode. Agora, você dá a opção pro cara ter os buffs, poder jogar sem obrigar ele a ficar shoutando, gastando não sei o que, para poder jogar. Não sei se faz sentido para vocês. Então, para finalizar, não faz sentido você ter um boneco FK que você é obrigado a abrir uma segunda tela, gastar recurso, buscar um programinha para ele ficar te curando. Então esse é a primeira grande ideia. É um rework disso, é fácil, tá? Muito do que eu estou falando já assim, é simples de aplicar, entendeu? E o legal disso é que quem vai ganhar é todo mundo, porque se você pudesse comprar essa bonequinha, aí você vai falar assim para mim, mas Lupão, essa bonequinha, se você entrar numa DG, ela vai cagar todas as DG. Aí você faz o seguinte, é uma bonequinha que só serve em mapa aberto ou em ticket. Acabou. Que é para fazer o quê? Para pegar nível. Para ajudar a galera a fazer grind, nível. Tá entendendo? Ah, Lupão, mas e se o cara for farmar? Você pode fazer com que ela não aumente o número de... Como é que fala? De drops, ou você pode fazer com que o pessoal tenha eles conseguem saber quando a pessoa está farmando, então ela pode, por exemplo, sei lá, diminuir o número de drops, entende? Existem manobras para que a inserção desse tipo vamos chamar de item, desse tipo de item, ele não mexa na economia, no equilíbrio do jogo, ou mexa o mínimo possível. Então, como eu sempre falei nas lives, qualquer ideia bem implementada, ela maximiza os ganhos e minimiza as perdas. Todo mundo ganha, inclusive os jogadores, tá? Então é importante, eu acho que uma das coisas mais importantes é isso aqui, ó. Como que você ter um full suporte está trazendo mais pessoas para o jogo, tá? Isso foi uma das coisas que, quando eu fazia live, eu acho que a molecada lá acertou. Esse negócio de você ter mais XP, quando tem mais pessoas ativas jogando ao mesmo tempo, foi o que assim, acertou em cheio, tá? Acertou em cheio. Eu sempre falei isso, nunca escondi. A gente fez melhorias nessa manobra, e aqui eu vou dar a receita que eu sempre falei, tá nos vídeos anteriores. Você tem que fazer com que as pessoas jogando junto seja mais favorável do que as pessoas jogando sozinha, entende? Então, o que aconteceu? Você jogando em grupo, você tinha mais vantagens do que jogando sozinha. Aí teve uma hora que jogar sozinho foi tipo muito melhor do que jogar em grupo. Raras situações o grupo era melhor, raras, entendeu? E para você conseguir fazer com que a molecada queira jogar em grupo, o que é 1 milhão de vezes melhor do que jogar sozinho, você tem que fazer com que jogar em grupo seja mais vantajoso. Então, ou você deixa menos vantajoso jogar sozinho, ou você aumenta a vantagem de jogar em grupo. É simples assim. E era isso que eu tentei fazer nos meus últimos meses de live. O pessoal entendeu que não era necessário, pois aqui eu deixo mais uma vez essa receita, porque se você consegue fazer com que jogar em grupo seja mais favorável do que jogar sozinho, o pessoal vai querer jogar em grupo. É simples assim. Eu tentei. Então, você ter mecanismos que beneficiem que as pessoas se juntem e joguem, isso é importante. Então, por isso que eu acho que essa frase aqui é a mais importante.
Agora a gente vai na segunda parte, que é o grupo, o benefício de estar em grupo. Ó, vamos lá. Eu vou ler para vocês. Ó, a ideia de você ter benefício se você está num grupo cheio, né, de pessoas, né, cheio de scroll. Então, digamos assim, que é um grupo premium, sem vagas vazias, eu coloquei em inglês. É genial, legal? Na teoria, pessoas se juntando e jogando, né? Na teoria, pessoas jogando juntas aumentaria increase. Aqui tá errado, né? Vamos corrigir rapidinho. É increase, faltou uma letra E ali. Would increase, né? Acho que é no futuro, né? In theory. Calma lá. Aqui, ó. É increase. Would. Aumentaria aqui. Então, deixa eu salvar e vamos corrigir. Eu vou continuar. Então, vamos lá. E na teoria, as pessoas jogando juntas aumentaria o teu XP, a tua força, os drops e etc. A força porque os bonecos ficam mais fortes quando você está num grupo, certo? Full scroll, sem slot vazio. Mas na prática, a molecada somente preenche os espaços vazios do grupo com jogadores AFK só para manter o grupo cheio e conseguir os benefícios. Isso é ridículo. Na minha concepção, na época eu não falava muito para vocês. Na minha concepção, isso é ridículo, cara. Você ter benefícios por deixar um grupo cheio de bonecos AFK, qual é a graça disso? Na minha época tinha uma limitação de XP, né? Ah, se o cara tá no mesmo XP, ele não recebe os benefícios, tá? Mas assim, se o boneco tá ativo, qual que é o problema? Deixa o cara colocar... deixa o cara colocar os bonecos dele no mesmo XP, desde que estejam ativos. Claro que vai ter um filtro ou outro, mas em geral, entendeu? Vale muito a pena, tá entendendo? Então, assim, a ideia de você ter um grupo é para trazer jogadores, é para juntar a molecada, porque quando você está em grupo, é mais difícil você parar de jogar quando está em grupo. Eu sempre falei isso. Quando você está em grupo, você sente mais a vontade em trazer mais pessoas a jogar contigo. Ainda mais se for algo benéfico, entendeu? Então, aí eu pergunto, como exatamente isso beneficia a comunidade, você encher de bonecos FK? Snot, não tem essa letra E aqui, mais um erro. Aí eu disse assim, isso não é uma fábrica de bonecos AFK? Foi o que eu falei para ele aqui, ó, is not. Ou seja, isso não é uma fábrica de bonecos AFK, ou seja, você não está favorecendo o cara que abre 10, 20 janelas e fica com um monte de boneco parado sem fazer nada, em vez de favorecer o cara que de fato está jogando, entende? Ou que tem essa mentalidade como a minha, que eu estou comentando aqui com vocês. Além disso, qual é a lógica de você ter um leecher, que na maioria das vezes está FK, te seguindo para aumentar o teu XP? Isso aqui faz algum sentido? Não, desculpa, pessoal, não faz sentido nenhum. Por que você vai ter um leecher? Para ter os benefícios de um grupo. Porque você não estar dentro de um grupo já traz os benefícios? Porque você precisa de um leecher. É simples a resposta. É a mesma lógica de um full suporte seguindo, que não está fazendo nada. Ou seja, o mesmo Tongo que falou, vamos fazer com que o cara pegue um boneco e deixe ele curando automático, mas vamos colocar mais um boneco para seguir o cara. Que daí ele pega os bônus. Pelo amor de Deus, não faz sentido, velho. É ridículo. Só porque, tipo assim, aumentaria o número de pessoas no servidor para você poder mascarar os números, talvez no passado isso fizesse sentido. Quando a gente era novo, quando a gente não tinha essa experiência, tá ligado? Mano, os tempos mudaram, tá? Então, para mim, não faz mais sentido você ter um leecher para aumentar o XP, entendeu? Para finalizar neste ponto, não seria melhor que os benefícios de um grupo sejam recebidos só por estar dentro dele, sem o leecher? Ou melhor, não seria mais coerente aumentar os benefícios do grupo pelo número de jogadores ativos que estão próximos?
Porque muitas vezes você tá com um grupo cheio, só que estão jogadores na Disney, um tá aqui, outro lá, e eu não estou dizendo que é errado ter benefício por estar num grupo. Por exemplo, estando dentro de um grupo você pode ter o benefício de um drop aumentado. Mas para você ter um dano aumentado, você tem que estar próximo do pessoal e não longe. Então, alterando isso, você força com que o jogador ele passe a querer jogar com as outras pessoas para, por exemplo, ganhar nível, e você utilizaria essa distância do grupo só para farmar. Faz mais sentido para vocês? Entendeu? Para finalizar, então aqui, ó, end statements. Esses são pontos assim de muita discussão, como coloquei aqui, porque eles são o core do Flyff. Ou seja, você pode falar que o Flyff sempre foi assim, e foi. Então, a gente está falando da base. E eu falei para ele assim, e você pode estar sempre certo. Se você falar para mim, cara, sempre foi assim. Flyff é assim. Eu vou te falar, você tem razão. Você tem, não está errado não. E eu também comento, isso é mais ou menos o que a comunidade espera. E aqui, meus pensamentos finais. Particularmente, isso para mim faria ou faz sentido no passado, né? No passado fazia sentido. Eu falei que o universo evoluiu bastante. Eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho, assim, em vários aspectos, tá? Mas esses pontos, para mim, são essenciais. Isso, basicamente, o que eu tô fugindo desse jogo só por isso. E eu gostaria de compartilhar isso com o pessoal. Por isso que eu fiz esse texto todo aqui. E isso é um dos motivos pelo qual eu passei a jogar por muito pouco tempo aquele outro jogo que eu não lembro o nome, Royal Quest. Esse é um dos motivos que eu joguei Royal Quest um tempo atrás. Eu achei Royal Quest muito legal. Não tinha um bocado disso que eu falei. E eu acho que o Flyff, se eles mexerem nessas mecânicas que eu comentei ali, que é bem pouca coisa, e eles têm todas as ferramentas para mexer nisso, eu acho que o jogo ficaria muito melhor. Muito melhor, entendeu? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. E aí? Faz sentido? Não faz sentido? Gostaram? Como eu falei para vocês, meu objetivo é passar uma informação legal. Eu falei do Flyff no vídeo anterior, eu senti que vocês gostaram. Estou compartilhando aqui com vocês um pouco dos meus pensamentos. Isso aqui, teoricamente, faz parte do projeto Flyff que a gente está pensando em fazer em breve. Eu tenho muita coisinha que vem antes, que, como eu já comentei no Ponto Talks anterior, para que possa viabilizar esse projeto, tá? Mas, de qualquer maneira, estão aí as ideias. E aí? Você concorda com essas ideias? Essas ideias quebrariam o jogo? Não fazem sentido? Ou trariam uma nova vida ao Flyff? Para finalizar, um ponto importante. Muitos desses servidores e outros servers e tal fizeram modificações em muita coisa do jogo. Patch, evolução, scrolls. Há uma quantidade muito grande de modificações. Já dá para dizer que o Flyff evoluiu até ser outro jogo, muito diferente. Mexeram nos mapas, mexeram nos boss, mexeram nas mecânicas. E eu sei que tem um Flyff, acho que é o Universe que faz, não tenho certeza, mas eu acho que é o Universe que faz isso. Eles fazem alterações uma vez por mês nos patch notes, aumentando e diminuindo HP, skill, etc. Ou seja, eles fazem os ajustes como o League of Legends fazia, que era exatamente o que eu falava que tinha que ser feito. Faz um ajuste mensal, aumenta um pouco aqui, um pouquinho ali. Eles fizeram. Eles fizeram muitas outras coisas que eu já falava. Agora, meu ponto, eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque o Flyff ele já tem evoluído. Cada servidor dá os seus... Assim como o Linux tem vários sabores, cada server tem o seu sabor. E isso que eu estou falando, eu acho que vai ser o checkmate para o crescimento, para a sobrevivência desse jogo, né? Eu sempre falei que o Flyff ele é um sandbox. Primeiro que entender isso vai eternamente com isso. Agora, eu penso aqui com vocês, será que no projeto, testando outros servers, a gente vai encontrar algum que já tenha implementado isso?
Às vezes eu tenho um sentimento que um desses deve ver meu canal, porque, cara, eu andei vendo ali. Mano, tem muita coisa que eu falava que foi implementado, velho, aqui eu nem sabia. E muitas outras coisas não foram ainda, mas enfim. Vamos torcer que algum dev veja meu vídeo aí. Apesar que eu acho difícil que eles entendam português. Vai que, vai que alguma hora a gente vê isso. E quando isso acontecer, eu vou falar, gente, eu avisei vocês. Tava aqui, ó, tá aqui. Né? Pessoal, Lupon Talk 5/6, quebrando a rotina, informações frescas, comentários aqui do Reddit, ficando sem ar. Comentários aqui do Reddit, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. As antigas do Lupão, discutindo um pouco do jogo, sem entrar no jogo, mas com informações de altíssimo pensamento para vocês. Valeu! Beleza, meus lindos? Até o próximo vídeo. Obrigado! Tchau!